Para você que está chegando agora, que não me conhece, eu sou o Marcelo Zarur e eu venho falar aqui de temas relacionados à fisioterapia domiciliar. Por que que eu venho... Ah, Israel, fala Israel. Por que que eu venho falar de fisioterapia domiciliar, né? Eu estava comentando até nos vídeos anteriores, né? Agora é o momento, né? O momento tá, as coisas estão mudando, as relações de consumo estão mudando, então eu acredito que seja uma boa alternativa, um bom modelo de negócio para quem já está no mercado, quer mudar um pouco, para quem está começando, chegando agora, enfim. Então, que é a minha bandeirinha de sempre. Eu sempre trabalhei nessa, nessa modalidade, né? Então eu venho aqui para falar sobre isso, fisioterapia domiciliar. Eu acredito que essa é uma modalidade que ao longo dos anos vem sendo meio subvalorizada, então, pô, vamos, né, levantar mais um pouquinho a bandeirinha. E também porque eu acredito que conhecimento guardado para si não serve de nada. Então também a minha ideia aqui é, na medida do possível, dentro das minhas limitações, ajudar a galera aí, enfim, como quem me conhece sabe aí que a gente vem tentando aí há algum tempo aí. Beleza? Então a live de hoje é fisioterapia domiciliar em meio à pandemia. Essa é uma live de uma série de lives que eu venho fazendo sob o pano de fundo da fisioterapia domiciliar, que é a bandeirinha que eu venho levantando. Fazendo aí só um retrospecto. Ah, Júlia, tudo bom, Júlia? Tudo jóia? Eu falei aqui até agora um pouquinho sobre minha história, na primeira live, na segunda live falei da dura realidade das clínicas de fisioterapia no Brasil. Depois eu vim na sequência falando sobre o atendimento domiciliar na prática, e falei de valores e tal. Depois eu falei um pouquinho sobre erros, que o pessoal costuma cometer. E no nosso último encontro eu falei sobre os recursos, que geralmente o pessoal costuma me perguntar, que é legal adquirir ou não e tudo mais. Enfim, e hoje vou falar um pouco sobre essa questão aí da pandemia, de como a fisio domiciliar. Ah, Fernanda Long, tudo bom, Fê? Obrigado aí pela presença. Como é que a fisio domiciliar vem nessa questão da pandemia e tudo mais? Bom, para início de conversa, assim, né, dar uma rápida introdução, que é quem trabalha com atendimento domiciliar de uma certa forma aí, ou de uma forma mais dura, acabou sendo impactado fortemente por essa situação aí, né? Essa questão do isolamento social bateu feio assim na galera que fazia atendimento a domicílio, né? Eu tô falando da Físio porque é o meu, mas outros profissionais também, pessoal de outras, né, manicure, por exemplo, essas coisas que vão em domicílio, enfim, acabaram sofrendo porque primeira coisa que a galera fez foi parar de sair de casa. E a segunda coisa reflexa, não deixar outras pessoas entrarem em casa. Super, ok, um raciocínio super certo. Afinal, o risco está em contato. Quanto mais contato, porque a pessoa que vem na sua casa, o problema não é ela ir na sua casa, é onde ela foi antes, né? Enfim, como é que ela se comportou lá. Então, isso acabou impactando fortemente os profissionais aí, principalmente do atendimento domiciliar. Mas ao longo do tempo, né, isso já se estende aí, não é, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, nesses 6 meses, a coisa já mudou um pouco e hoje a situação já é um pouco diferente. Já algumas restrições não são mais tão restritas, algumas liberações já aconteceram e o pessoal, né, os profissionais e a população também se adaptou. E isso é muito legal também, né? Eu acho que a grande mudança está na cultura do povo. Eu acho que esse é o grande ganho assim que pode se ter em relação a um problema como esse, porque afinal de contas você não consegue, não tem uma vacina, não tem uma coisa mais imediata, então você precisa de medidas que é reeducar realmente toda uma população, e é bem difícil, né? E a gente sabe que o... Fala, Paulão, beleza? A gente sabe que o brasileiro ainda tem esses problemas, né? Para aceitar regras, enfim, aí vamos entrar nesse mérito, né? Mas beleza. Bom, no primeiro momento, a ideia da live, inclusive foi uma coisa que o pessoal também postou lá no meu feed, lá no Instagram, que é aqui no caso, né? Tiozão, né? O tiozão sempre dá. E
falando, fala um pouco sobre a pandemia, como é a fisio domiciliar na pandemia e tudo mais. Então, o primeiro foco foi, assim, falar dessas questões relativas à segurança e tal e tal. Mas como eu sou, assim, eu sempre acredito, né, que a gente pode, de uma situação não tão, ah, sei lá, convencional, no primeiro momento não tão positiva, tirar algo positivo, eu também enxerguei que, opa, peraí, existe, então eu vou falar dois aspectos, ok? Então o primeiro deles, que é realmente essa parte, né, ah, nos cuidados e os detalhes, né? Antes eu fiz uma pesquisa para ver como é que tá, porque afinal de contas eu não estou no Brasil, eu estou fora do Brasil, e aqui é um pouco diferente daí. E aí foi até legal, porque eu vou fazer esse paralelo, de repente ajuda de alguma maneira para dar algum direcionamento, alguma luz. Beleza. Ah, bom, todo mundo conhece aí os sintomas clássicos da... A Patrícia, tudo bom, Patrícia Abrantes? Tudo jóia? Os sintomas clássicos da Covid, né? Que é tosse, coriza, dor de garganta, no sentido mais leve, e no sentido mais grave, você tem pneumonia, você tem insuficiência respiratória e febre. Se não, insuficiência respiratória é o último estágio, ali a coisa já está meio grave. Bom, esses sintomas todo mundo sabe pode se manifestar entre 1 e 12 dias, por isso que a galera aqui no Canadá, o pessoal quando chega fica 14 dias em algum lugar. Geralmente é um hotel e eles já avisam, quando você vem, eles já avisam que você vai precisar ficar em algum lugar 14 dias em quarentena. E eles pedem, é muito curioso isso, porque eu recebi essa semana duas ligações de dois amigos que estão trazendo as famílias. Um é da Coreia do Sul e o outro é da Uganda. A gente aqui conhece muita gente de muitos lugares, Uganda. Marcelão, posso dar seu telefone? Porque eles estão pedindo um telefone de uma pessoa que, se eu precisar para trazer comida para mim, venha, porque eu vou ficar com a minha família. Não vai precisar, ele falou, eu estou me preparando, já fiz compra aí para... Mas, enfim, ok? Então isso é uma exigência do governo para que a pessoa possa entrar. Né? Alguns países a fronteira não está fechada, então dá para chegar. No Brasil eu não sei, mas ainda acho que não está aberta, ainda está meio fechada, porque eu sei que tem uma galera querendo vir e não está conseguindo. Ok. Ah, portanto, pessoal, para quem vai trabalhar no atendimento domiciliar, é muito importante se proteger. Isso, né? Isso para você, fisioterapeuta, e para o seu paciente. Claro, quando a gente. Aqui eu vou falar de produto, não sei, né? Que quando eu falo de fisioterapia como um produto, geralmente o fisioterapeuta não gosta muito. Né? Pô, mas é um serviço a ser oferecido. Então, quando a gente pensa no produto, né, no serviço de fisioterapia, o que a gente vende é que a gente está priorizando a segurança do paciente. E é isso, de fato. Mas a gente tem que ter em mente que primeiro é a nossa segurança. Porque como é que eu vou dar segurança para o outro se eu não estou seguro? Perfeito? Então, o que eu digo é, segurança é fundamental. Então, cuidados vão ser fundamentais. Então, por exemplo, você precisa, primeiro de tudo, se certificar que a pessoa não tem nenhum dos sintomas. Uma coisa que aqui no Canadá acontece que eu acho muito legal, que eu acho que poderia ser até adaptado, é chato pra caramba. Por exemplo, a gente frequenta um lugar aqui próximo, a gente vai lá 3 vezes por semana. É uma piscina que a gente paga lá um valorzinho e vai. E liberou, tá aberto. Mas toda vez que a gente vai, tem que estar de máscara e tem que responder a um questionário. Toda vez, a mulher já conhece nós, já chama pelo nome. Oi, tá? Hey Marcelo, hey Murilo, né? Mas ela tem que fazer. Então, ela tem um questionário onde ela faz perguntas, toda vez a mesma pergunta, se a gente tem sintomas, se a gente teve contato com alguém que teve os seguintes sintomas, ela vai falando. Perfeito? Então essa é uma forma. Então, a primeiro momento aí para a galera da fisio domiciliar, chegou na casa do paciente, manteve a distância, claro. Lembrando, eu vi no Brasil, eu pesquisei um pouco antes, eu vi matérias falando de 1 metro a distância, matérias falando de 1,5 metro e matérias falando de até 2 metros. Então é um pouco duvidoso. Aqui no Canadá é 6 feet, que vai dar mais ou menos 2 metros, que eles medem em feet, que são pés. Então vai dar mais ou menos uns 2 metros. Então não tem chabu, é 2 metros a distância, você vai no mercado, tem uns negócios no chão, você tem que ficar, senão o cara manda, ó, vai para lá. Sai daqui, os caras mesmo falam, ó, sai para lá. Você vai no elevador, o cara, não, take the next. Pega o próximo, porque ninguém quer, entendeu? Então acho que isso é uma forma legal de já primeiro, né? Chegou na casa do paciente, manter a distância, já dá uma rápida ali perguntada, enfim, já faz o cara vai gostar, o paciente vai sentir segurança no trabalho.
Então essa é a primeira dica. Fala, Wilson, beleza, meu velho? Obrigado aí a presença. Beleza? Embora as estatísticas aqui estejam relativamente baixas, as coisas aqui não afrouxam, né? Eles não afrouxam, não. Eles continuam, né? Para o transporte público é obrigatório, para lugar fechado é obrigatório, então o pessoal não, não achar ruim, não. Depois, a gente vai falar dos EPIs. Então, também pesquisando, né, no próprio o pessoal da Físio, aí no site do COFITO, no site do Ministério da Saúde, que é a mesma informação. Tem os EPIs lá. Para atendimento, o COFITO sugere que o Físio use touca de cabelo, aquela touquinha de um material parecido com o TNT, um negócio mais, né? Óculos ou máscara facial, aquela que cobre a frente, avental e luva. É o que o COFITO recomenda. Procedimento para lavar a mão não precisa nem falar. Chegou. Então a sugestão é na frente do paciente, né? Para você mostrar realmente a sua preocupação. Se paramenta a uma distância, né? De preferência, se tiver, né? Às vezes a casa não tem, mas geralmente tem a garagem, tem um lugar que você pode colocar a paramentação antes de entrar no recinto do paciente. E um item que eu gostaria de acrescentar, não está lá nas sugestões do COFITO, que é um propé. Propé é aquele negocinho que você coloca no pé, que parece uma touca de cabelo, mas é para o pé. Então, ou um outro tipo de calçado, né? Uma sugestão, ô Miroca, uma sugestão seria deixar esses... O pessoal vai me perguntar na sequência, né? Geralmente a pergunta que vem é, sim, legal, mas não vai encarecer o meu trabalho? Sim, vai encarecer, você vai ter que adquirir esse material. Mais uma dica seria deixar na casa do paciente o que dá para deixar. Por exemplo, o avental, você não precisa ficar toda vez. Você pode tirar, dobrar e guardar num saquinho, colocar num cantinho lá que não vai atrapalhar, porque você só está usando lá dentro. Perfeito? Então essas são coisas que a gente vai precisar adaptar, né? Aqui, o que eles fazem para todo lugar que tem que dar atendimento, fala Carniô, todo lugar que tem que dar atendimento para o público, a pessoa usa a máscara facial, aquela que é de acrílico, e o pessoal usa a máscara que cobre nariz e boca também. Usa as duas coisas. Minha sugestão para você, físio, é N95. Ah, mas é ruim para respirar. Mas te protege muito mais. Então, a minha sugestão... E ela não fica muito próxima da boca. Ela dá um certo espaço, ela faz uma cavidade, uma conchinha. Esse espaço morto anatômico, não, brincadeira, ele não dificulta tanto e ele não deixa as gotículas da sua transpiração umedecerem tão rapidamente a máscara. Então, eu acho muito melhor, ok? Então, fala, Bia. Eu acho que é muito legal já se adaptar ao uso da N95, perfeito? Aqui, eu não sei como é que está aí no Brasil, eu vi vídeos no YouTube, não hoje, eu já tinha visto antes, de uma pessoa ensinando a fazer essa máscara que cobre todo o rosto com acetato que você compra na papelaria e arquinho de cabelo, daquele baratinho que você compra um monte por R$5. Então ela faz 2 furinhos e passa o arquinho, então você coloca, ela tampa toda a frente do seu rosto. Então você consegue ter uma boa visualização. E aí, lógico, sugiro usar a máscara por baixo. E o legal daquilo é que você consegue higienizar. Você consegue passar um alquinho depois. Perfeito? Então, fazendo esses ajustes, pessoal, é muito interessante. Você consegue, fala Grazi, consegue fazer o seu atendimento domiciliar de uma forma segura e dando para o paciente também um atendimento de qualidade, ok? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é interessante falar, no ambiente que você vai fazer a sua terapia, vamos supor que você vai atender o paciente na sala dele. Então, sei lá, você atende ele na sala. E naquele momento ele tem a esposa e tem mais um filho ou uma filha que estão em casa naquela hora que você vai, de repente você vai lá à noite, não sei. E aí, o que seria o ideal? Pessoal, eu pediria então para vocês ficarem a pelo menos, né, 2 metros de distância ou saírem da sala realmente, né, não vai.
Eu sei que agora é frio aí, mas uma outra coisa que é legal é manter a janela e porta, o que der para manter aberto para que o ar circule, porque o ar viciado, aquele ar mais, vai fazer a probabilidade de o vírus ficar mais ali, né, e se proliferar mais rapidamente, né, ou contaminar mais rapidamente. Então a questão é, se der, meu, abrir porta, janela, se tiver ar-condicionado na medida do possível, claro, né, gente? Aqui é tudo assim, é dica, tá? Porque isso você vai ajustar no dia lá. Desliga, porque o ar-condicionado também favorece, porque ele umidifica muito o ambiente. E pelo que eu pesquisei, o vírus gosta muito de umidade, coisas assim. Perfeito? Então, ah, tirar a galera do ambiente é uma boa ideia, né? O paciente também é legal que ele esteja de máscara, isso acho que não precisa nem comentar. Então, o físio e o paciente de máscara. Álcool na mão do paciente. Se for pôr a mão em algumas partes, dependendo da parte, você vai ficar passando álcool no cara. Mas se você colocar uma luva, por exemplo, acabou o problema. Perfeito? Vai dar um banho de álcool na veinha, tadinha. Ela tem aquelas equimose, aquelas descamações, porque pele de idoso vai desvitalizando. Aí você fala, não, dona Maria, eu assisti uma live aqui do professor e mandou passar álcool. Aí vai, queima a veia, coitadinha. Não pode fazer isso, né? Vai dar problema. Beleza? Não faça aí. Qualidade, então, é fazer isso daí, né? Deixar o paciente o mais seguro possível, ok? Falando ainda de cuidados, né? Essas orientações, elas visam trazer para vocês um pouco mais de segurança. Claro, né? Tem que ajustar, não vai ter jeito, tá, pessoal? Sempre tem que ajustar à situação do momento, ao tipo de paciente. Quem atende paciente, por exemplo, que já é um pouco mais grave, algumas coisas não tem jeito, não vai desligar um ar-condicionado, por exemplo. O cara que tem aqueles pacientes que têm UTI em casa, por exemplo, que dependem dessa questão de temperatura, de tudo mais. Então, acho que, né? Tranquilo, aí a mensagem, beleza? Então, uma outra coisa que o Cofito lá também recomenda é diminuir a quantidade de vezes que você vai na casa do paciente. Então, isso é um ponto que eu julgo um ponto que pode ser visto como um ponto bom, que é a outra parte que eu quero falar para vocês. Então, no primeiro momento, o que eu falei? Dos EPIs e de como fazer a terapia de uma forma segura. Então, usar os EPIs, higienizar a mão, tentar ter uma roupa que você usa só lá na residência do paciente. Então, aquele aventalzinho descartável é legal, depois você pode descartar ou usar mais algumas vezes, tipo um por semana, já não fica tão caro. Você pode ter um propé. Ai, Francine, tudo bom? Você pode ter um Crocs, quem adora Crocs, né? Aquela coisa que o pessoal condena. Eu acho uma delícia aquilo. Muitos anos da minha vida eu trabalhei só de Crocs no consultório, mas beleza. Então, você pode ter um que fica lá e você deixa o seu calçado do lado de fora. Enfim, então são medidas que vão ajudar. Aí a parte que eu acho que pode ser uma parte legal é que por conta disso, os órgãos de regulação, né, no caso Anvisa, né, COFITO, CREFITO, eles foram se ajustando para tentar minimizar, vamos chamar assim, os danos, né? Então, por exemplo, tem casos que não tem como. Como é que você vai falar pro seu João lá, seu João, ó, desculpa aí, ó, fica aí com a sua dor aí que eu não posso ir aí. Então, ele, ao meu ver, é uma grande evolução, né? Se você pegar, por exemplo, há 2 anos, quem é mais antigo aí que está por aí vai concordar, há 2 anos isso era impossível, né? A gente comentava assim, eu falava, pô, tem coisas que dá, né? Porque quando você fala assim, ó, área da saúde, é um pouco complicado você pensar em coisas à distância. Mas tem coisa que dá, tem coisa que é possível. Então, essas coisas que são possíveis, por conta da crise, por conta da situação, enfim, eles estão permitindo. Então, eu até trouxe um número aqui, resolução 516, de 20 de março desse ano, que fala sobre isso. Ela autoriza, né, 3 modalidades, né, que ele chama de teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Opa! Então aí já mudou um pouco a coisa.
Ou seja, você é fisioterapeuta, você de outra área, aqui eu estou falando do COFITO, né? Porque é o que eu venho falar aqui da fisioterapia e tal, mas outras áreas devem ir no mesmo fluxo, porque isso é uma coisa mais, é uma tendência, né? E existe um princípio na legislação que é o princípio da hegemonia. Ué, se ele pode, por que eu não posso? Né? Então você vai lá e... Da isonomia, desculpa, hegemonia não, da isonomia, falei errado. Ou seja, se ele pode, por que eu não posso? Então o cara vai, com base no seu, eu também peço o meu. Então é um precedente que se abre na lei para isso, e aí as outras categorias vão também. Então o que eles definiram como teleconsulta? É uma consulta mesmo. Então você vai lá, de repente faz o que a gente está fazendo aqui, ó, uma live, pode ser uma live, né? Uma live tipo de consulta, enfim. Então vai ser para um diagnóstico, para uma coleta de dados. Claro, né, gente? Há casos e casos. Tem caso que não tem jeito, você tem que ir lá. O que ele considera como telemonitoramento é aquele caso que você, por exemplo, já está acompanhando ou não. Você pode até pegar caso novo. Né? Eu já vou falar já já. Tenho amigos aí no Brasil, vou falar já já e já emendo, né? Tenho amigos aí no Brasil que estão com a agenda lotada agora na pandemia. O cara, meu, estou na pandemia e estou atendendo um atrás do outro e não tenho agenda. Porque agora que a coisa foi liberando e as pessoas começaram a consumir de forma diferente, eles estão se adaptando a esse novo modelo de consumo. Então, isso é legal, né? Isso é bacana. Então, telemonitoramento é isso. Você já tem um paciente ou você já tem um objetivo traçado, já tem as suas condutas ali e você vai ficar monitorando o cara. E a teleconsultoria é mais assim, eu estou com uma dúvida, eu ligo para a Francine, minha amigona lá da São Camilo, ô Francine, por favor, me dá uma help aí, que o Zé Ruela aqui esqueceu aí como é que alonga o isquiotibial. Aí ela vai... Então é para isso, para a gente trocar informação, para a gente ter um acesso direto, ou não, um médico também, eu posso fazer isso com o médico. Então tudo isso ficou liberado para um trabalho online. E o que é mais legal, ele coloca assim, como fala? Dispositivos assíncronos ou síncronos. Putz, o que é isso? Assíncrono ou síncrono? Está escrito lá, né? Assíncrono é assim. Síncrono é o que a gente está fazendo agora. Eu estou falando agora em tempo real, vocês estão ouvindo aí. Beleza? Agora, assíncrono é tipo eu gravo e você vê depois. Que é uma outra coisa legal. Eu posso gravar, ó, Marcelão, vê se eu estou fazendo direitinho aqui os meus exercícios. Aí eu gravo e mando para você. Você à noite na sua casa vai lá e... Oh, putz, Ricardo Moura, você não está fazendo direito aqui os negócios e tal, que não sei o que. Então, ó, junta o joelho aí, ó. Você está fazendo equilíbrio na bola suíça lá na sala, em cima, fazendo aqui. Cuidado com o seu quadril e tal, beleza? Então, vai lá, Ricardão, um abraço. Isso ajuda muito a gente a controlar melhor o nosso paciente, o nosso cliente. Então, isso eu acho que é uma coisa legal, beleza? Como eu disse, né, tem alguns amigos que estão pegando paciente novo, às vezes você precisa ir lá, você acaba criando uma modalidade que eu chamo de híbrida, onde você vai no primeiro momento, avalia, no segundo momento você vai só para conferir o que está sendo feito, se está sendo feito do jeito que você prescreveu, enfim. É muito legal, gente. Abre um leque, né, maior para quem trabalha assim com pacientes mais subagudos crônicos. Quer dizer assim, aquele paciente que não está tão mal. Paciente, para nós, né, para quem não é físico, que está me acompanhando agora, o agudo é aquele cara que está na crise. O subagudo e o crônico, mais ou menos, o crônico é aquele que está só ali na manutenção, faz exercícios periódicos mais para não piorar ou para melhorar, mas já não está naquela fase, entende? Então, nesses casos, é muito legal, que acaba sendo, na fisiodomiciliar, pelo menos, dentro da minha expertise, acaba sendo o grande fluxo, beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente fala aqui de equipamentos de segurança, tome cuidado, se cuide, se proteja e o seu cliente paciente, o outro lado é que novas possibilidades se abrem mediante esse novo cenário. Ok? Peraí que o meu negócio aqui deu probleminha. Tarará, tarará. Ainda a gente precisa considerar que aquela pessoa que iria até a fisioterapia não vai mais, ela vai chamar o físico.
Por quê? Porque a vizinha está chamando, está dando certo, o outro foi, entenderam? Então isso vai ainda mais colocar a fisiodomiciliar, na minha opinião, como uma ótima forma de terapia. Então você tem uma economia muito grande. Se o cara tiver que pagar, sei lá, R$ 30, R$ 50 a mais pela terapia, às vezes ele paga, porque é o que ele vai gastar de estacionamento, de gasolina talvez, e o tempo dele. Porque para ele ir para fazer uma sessão de 1 hora, ele vai gastar no mínimo 2 horas. A uma de sessão e a meia para ir para voltar se ele morar em Guarulhos e for pertinho. Se ele morar, por exemplo, na zona sul de São Paulo e ele vai numa clínica na zona norte, é metade do dia. Beleza? Então, pessoal, para resumir a nossa live de hoje, o atendimento de fisioterapia domiciliar na pandemia deve ser realizado seguindo o máximo de cuidados possível, tanto para você, físio da linha de frente. Aliás, meus parabéns para quem está aí. Eu estou aqui, eu estou numa outra realidade no momento, mas eu fico aqui com o coração e eu fico acompanhando a galera aí, a gente se fala muito. E olha, meu, como tinha uma novela antigamente que falava assim, ó, Vitória na Guerra, é a gente aí na fisioterapia lá, né? O pessoal na linha de frente, o pessoal que está nas UTIs, nos hospitais, ainda é pior, porque lá é onde os bichos moram, né? Então, gente, olha, meus parabéns mesmo. Então, cuidados necessários e novo paciente para a nova modalidade de atendimento. Então, a pandemia é ruim, sim, gente, não tem o que falar, só número ruim, mas acaba que com a dificuldade a gente acaba criando novas possibilidades, ok? Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Foi muito bom a gente ter conversado. Eu falo que é o meu projeto de Mata Saudade, né? O pessoal da minha produção que não me escute. Ah, Janete, pessoal da produção que não me escute, porque eu venho aqui para matar a saudade de vocês. E essa é uma série de lives sobre atendimento domiciliar. E o importante é transmitir o que eu puder para vocês e para todo mundo, porque, como eu digo, conhecimento guardado dentro do seu cérebro, nem para anatomia não serve, porque o cara vai abrir e não vai ver, tá? Nem o pessoal da neuroanatomia aí, me desculpem, beleza? Para a próxima live de quinta-feira, não, beleza, Janete. Eu pensei num tema que pode ser que ajude bastante pessoas ou, enfim, que é, acabei de me formar, e agora? O que eu faço da minha vida? Beleza? Então, um beijo para vocês, muito obrigado e até quinta-feira às 7h30, nesse mesmo lugar. Beijo no coração.